Evidentemente que não é só por causa do jogo de hoje. O que é falado para você? Como é que é avaliado o seu trabalho nesse sentido? A resposta que eu te dei, quando a gente quer trazer os números e é conveniente para colocar mais pressão, como você está fazendo, aí você traz. Não é a primeira vez que você faz isso. Está sendo uma prática sua, mas tudo bem. Eu estou aqui para responder e está tudo certo. Você está ganhando hoje, comemora. O Diniz, ele não aceita um debate. O Diniz não aceita que o repórter fala: Diniz, mas você não acha que tem que mudar um pouco o estilo em alguns jogos e tal? Ele já vem falar, ele já começa a falar se o cara, você entende de futebol? Você é treinador? O que você fez e tal? Ele já começa a querer desqualificar a pergunta, desclassificar o cara que tá fazendo. Após a derrota para o Bahia em São Januário, Fernando Diniz saiu xingado pela torcida. Na entrevista coletiva, o técnico se irritou com as perguntas. E Casagrande não perdoou nas palavras e detonou Diniz. Então, já deixa o like e fica até o final para não perder essa polêmica. Segue por aqui, ao vivo. E agora para falar do Vasco, do Diniz. Fala, Casão. Então, só quero falar uma coisa. O Diniz, para mim não é surpresa nenhuma o Diniz estar nessa situação, né? Para mim não é surpresa nenhuma. Eu sempre falei e continuo achando o Diniz, o trabalho do Diniz sempre teve prazo de validade, porque é um pacote. Qual é o pacote? A insistência de um estilo de jogo único. Ele não tem outro modo de jogar, é sempre o mesmo, seja qual for o elenco que ele tem, os jogadores que ele tem, não importa a característica do jogador, ele quer que os caras façam aquilo que ele gosta, aquilo que ele acha o certo fazer o tempo todo. Esse é um problema. O outro problema dele é o comportamento no banco. As ofensas, gritarias, ridicularizar o jogador, sabe, expor o jogador diante da torcida, da imprensa, dos adversários, a família vendo o jogo e vê o filho, vê o pai tomando sendo massacrado pelo treinador no banco, né, na área técnica. Isso pesa pra caramba. E a outra coisa são as entrevistas. O Diniz, ele não aceita um debate. O Diniz não aceita um debate, o Diniz não aceita uma contestação. O Diniz não aceita que o repórter fala: Diniz, mas você não acha que tem que mudar um pouco o estilo em alguns jogos e tal? Ele já vem falar, ele já começa a falar se o cara, você entende de futebol? Você é treinador? O que você fez e tal? Ele já começa a querer desqualificar a pergunta, desclassificar o cara que tá fazendo. E isso, cara, isso junto com derrotas e com mau desempenho, pesa pra caramba. Pra mim, dos três ali, que você pôs na enquete, Sampaoli, Tite e Diniz, o Diniz é o mais ameaçado. É o mais ameaçado. Porque essa ameaça já vem do ano passado. Ele terminou o Campeonato Brasileiro no ano passado perdendo 7, 6 jogos seguidos. Foram 7, 6 jogos seguidos. E aí ele foi finalista da Copa do Brasil e perdeu em casa, no Maracanã, lotado. Sabe? Então, é isso. O Diniz, se o Vasco não reagir, o que pode segurar o Diniz é o Campeonato Carioca agora. Que ele pode chegar numa final, vai jogar uma semifinal, tal. De repente, a coisa pode funcionar. No Brasileiro, ele vai jogar fora de casa agora. Ele tem 1 ponto. 3 jogos. 3 jogos, 1 ponto. E a próxima rodada é fora de casa. Não sei com quem, eu não tô com a tabela na mão aqui, mas é fora de casa. Então, cara, é assim... o trabalho do Diniz é pesado para todo mundo que está ao redor. Para todo mundo que está ao redor. Ou o time faz uma campanha maravilhosa com um belo desempenho, como foi em 23, né, com o Fluminense, ganhou a Libertadores, né? Ou acontece aquilo, que foi a única vez que aconteceu. Em todos os trabalhos do Diniz, a única vez que ele teve um trabalho longo, bem jogado, foi no Fluminense. A única vez. Né? É a única. Cruzeiro não, Santos não, a outra passagem no Fluminense não, Vasco não, sabe? Não tem. Então, cara, é difícil segurar. E ele, na minha visão, ele é muito arrogante, ele é muito prepotente quando ele fala nas entrevistas, quando ele quer colocar a opinião dele. Ele tem um ar de prepotência muito grande. O Casão falou sobre o Diniz e o modo do Diniz falar e tal. Vamos ouvir um pouquinho do Diniz, que ele estava de fato irritado ontem.
Você chegou já a 52 jogos sob o comando do Vasco e já chegou na sua 21ª derrota. E isso tem gerado críticas do torcedor, como hoje as vaias. Evidentemente que não é só por causa do jogo de hoje, tampouco por causa do jogo da Chapecoense, que de fato o Vasco merecia uma melhor sorte. Mas os resultados, eles não são bons. E eu queria saber de você, assim, como é que você se sente em relação a essa pressão? Como é que você se sente até, inclusive, em relação à própria diretoria do Vasco? O que é falado para você? Como é que é avaliado o seu trabalho nesse sentido? Obrigado. Eu vou falar como eu me sinto. Eu me sinto como contra o Botafogo a gente ganhou, a resposta que eu te dei. Quando a gente quer trazer os números e é conveniente para colocar mais pressão, como você está fazendo, aí você traz. Não é a primeira vez que você faz isso. Então, assim, eu tô aqui para ser pressionado mesmo. Então, os números são esses. Mas você sabe também que o rendimento não era para ter esses números desde o ano passado. Então, assim, eu vou sustentar e eu acredito que o trabalho, os números vão mudar. O placar final do jogo vai mudar. É isso que eu espero. Da diretoria, eu não conversei nada com a diretoria. Mas eu seguro daquilo que eu faço, Joel. Eu sou seguro. Quando tiver uma outra oportunidade, você vai trazer os números a valor presente de novo. Está sendo uma prática sua, mas tudo bem. Eu estou aqui para responder e está tudo certo. Está tudo bem. Os números já é a 3ª ou 4ª vez que você traz. Segundo. Então tá bom. Então tá tudo certo. Mas tá tudo. Não vou discutir, já estou respondendo. Não, tudo bem. Mas são números. E é uma amostragem grande. Mas tudo bem. Então tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo beleza. Você tá ganhando hoje, tá? Você tá ganhando hoje. Não precisa desculpar, não. Você tá ganhando hoje. Comemora. Bom, não. Comemora. Estou aqui para comemorar. Tá bom. Júlio Gomes. Fala, Casão. Só uma coisinha. É esse tipo de comportamento e de fala na entrevista que eu falei antes. Eu não tinha visto a entrevista dele. Eu falei das outras entrevistas que eu já vi várias. É isso daí. Cara de deboche, desafiador. O cara deu os números reais. Você tem que falar. Você não tem que desafiar o cara. Você vai ver que os números vão melhorar. Falar de o que pode acontecer no futuro, aí é jogar pro alto. Sabe? O futebol é o fato. Esse é o fato real. É em cima disso que tem que falar. Júlio Gomes, e aí? Você que é um cara que gosta do Diniz, mas agora ele tá sofrendo, hein? Não, mas isso é irrelevante. Acho sim que o Diniz, em vários momentos, ele erra no tom, ele erra a mão. A gente não assiste a todas as entrevistas coletivas do Vasco inteiras, né? Então, é claro que deve ter repórter ali e deve ter torcedor, né? Os youtubers, influenciadores, não sei o quê, com quem ele não deve se dar muito bem e não deve gostar muito das reiteradas perguntas, enfim. É óbvio que tem uma parte grande da torcida. Eu acho que o que acontece muito, um fenômeno do Diniz nos times por onde ele passa, é que ele já chega com muita gente querendo demiti-lo, né? Simplesmente tem uma parcela muito grande de torcedores, de qualquer que seja o time, que não gosta do Fernando Diniz, do estilo de jogo, do trabalho, simplesmente não gosta. Então, ficam só esperando ali as primeiras 2 derrotas que sempre vão vir, as primeiras 2, 3 derrotas para pau, fora Diniz, etc e tal, né? Isso acontece em todos os clubes por onde ele passa, faz parte, já é parte do pacote dele como treinador, né? Ele chega num clube, tem gente que já gosta de graça e tem gente que já odeia de graça, independente dos resultados. E aí são as coisas, quando as coisas estão indo bem, os que gostam dele ficam mais inflados na discussão. Quando as coisas estão indo mal, os que não gostam do Diniz é que ficam mais inflados e mais vocais nesse momento. O Arnaldo tocou num ponto importante, a diferença de desempenho é muito gritante nos jogos de mata-mata para os jogos de pontos corridos. Eu acho que ele nunca teve também na mão times grandes, sim, sem dúvida, mas poucas vezes teve times bons, assim, na mão, não foram muitos das passagens do Diniz. Geralmente ele já chega meio que naquela coisa bombeiro, né? Raros são os clubes que acreditam nele para pegar o projeto desde o começo e tal. Geralmente já chega numa situação ruim, como foi essa do Vasco. Agora, muito já se falou, muito já discutiu do Diniz e acho que não é o caso agora. Agora, falando pontualmente, desses 2 últimos tropeços no Brasileiro,
os dois foram muito injustos, né? Assim, pra quem viu os dois jogos, eu tive a chance de ver os dois jogos, assim, o jogo contra a Chapecoense era pra ser um jogo de goleada. E aí toma um gol de falta ali aos 46 do segundo tempo. E o jogo de ontem também não era pro Vasco ter perdido do Bahia, não. Foram 26 finalizações a gol, 26 a 8, só 4 certas. Além do Diniz, quem foi muito vaiado foi o Felipe Coutinho, no momento em que foi substituído. Então, assim, tá faltando também para os jogadores do Vasco colocar um pouco o pé na forma. Muitas vezes isso é técnico também. Por exemplo, não gostei quando eu vi o Diniz dizer na entrevista ontem que a jogada do primeiro gol do Bahia nem foi ensaiada, os caras combinaram ali na hora, ali, a gente viu que o Everton Ribeiro ali decidiram ali na hora e tal. Acho que tirar um pouco do mérito de um time que faz essa jogada, como já disse o Arnaldo, várias vezes, né? A gente já viu o Bahia fazer essas jogadas ensaiadas várias vezes, é óbvio que é uma jogada ensaiada. Tudo bem, pode ter fugido do radar dele, pode ser que ele não tenha visto, não tenha marcado bem, mas eu acho ruim você diminuir, né? Muitas vezes os times jogam muito mal e conseguem algum resultado. No caso do Diniz, é muito frequente a gente ver o contrário. E se o time tá jogando bem, criando volume de jogo e não consegue ganhar os jogos, também não pode ser colocado só na conta do azar, né? Alguma coisa melhor precisa ser feita para encontrar os gols. Melhor em bola parada, talvez. Melhor em jogada ensaiada, como essa. E não só no ritmo do jogo, né, que os times do Diniz criam. De qualquer maneira, desses jogos contra Chapecoense e Bahia, o Vasco deveria ter saído com 4 pontos e acabou saindo com 1. A pressão vai ficar nele até o resultado mudar ou até ele ser mandado embora, que é o que a gente já viu acontecer várias vezes. E você? O que achou da atitude do Diniz e das críticas do Casagrande? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma análise e debate quente do futebol brasileiro. Até o próximo vídeo.